Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa Pública. A microcefalia afetou muitos bebês em todo o Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, um projeto de lei quer ajudar esses familiares afetados pelo problema. Para falar mais sobre o assunto, recebemos no programa de hoje o deputado Márcio Pacheco. Deputado, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa. Eu que agradeço estar aqui nas Boas Novas. Deputado, como surgiu a ideia de criar essa comissão da pessoa com deficiência? Na verdade, a comissão, eu presido a comissão da pessoa com deficiência e eu fui chamado por um grupo de pais que, preocupados com a questão de uma realidade que é a microcefalia para a vida deles, mais de 200 pais, mais de 40 grupos de trabalho. No Rio de Janeiro não há uma política pública efetiva para atender a realidade desses pais, então eles nos procuraram na comissão e começamos a desenvolver ideias que partiram, em primeiro lugar, de uma audiência pública, para que nós pudéssemos ouvir os pais e os técnicos, e da audiência pública nasceu então um grupo de trabalho junto ao Instituto Fernandes Figueira, para começar a entender quais seriam as primeiras medidas que o Estado deveria tomar na área de saúde, educação, para amparar a realidade desses pais. E aí, a audiência pública desembocou num grupo de trabalho e aí a formatação de alguns projetos de lei para ajudar essas famílias. Quais são os principais objetivos desse projeto de lei? O projeto de lei são dois em primeiro lugar. Primeiro, criar sanções para alguns municípios que não tenham na ponta determinado a política pública para atendimento desses pais e mães. Não há o menor sentido, por exemplo, uma família que more no noroeste fluminense ter que trazer seu filho para ser tratado uma vez por semana, durante 15 minutos, no Instituto Fernandes Figueira. A gente precisa criar centros de tratamento no noroeste, no norte fluminense, nos locais de difícil acesso. E o segundo é a criação de um programa, de um programa estadual de diagnóstico e prognóstico de microcefalia, que não nasce apenas do Zika vírus, são transformações congênitas que precisam ser elaboradas e, por isso, fazer com que esse programa ampare essas crianças. E um terceiro projeto de lei é reconhecer esses indivíduos, essas crianças, como crianças com deficiência e não doentes. Porque a doença não dá a eles, por exemplo, alguns direitos que só estão previstos na Lei de Diretrizes de Defesa da Pessoa com Deficiência, como, por exemplo, descontos em IPVA, descontos a benefícios de transporte, de gratuidade no transporte, que só é dado para crianças e familiares com deficiência. Então, reconhecê-los com deficiência que nasce de uma síndrome é fundamental também para os pais. O senhor já deve ter tido contato com muitos familiares que têm esse problema. Quais são as principais queixas e dificuldades dessas pessoas? A principal dificuldade é levar o seu filho para um atendimento e um profissional não estar apto para atendê-lo. Acho que esse é um grande desafio. É a falta de capacitação profissional na rede pública. Pais que, por exemplo, encontram num médico a seguinte fala: eu não sei como lidar com seu filho. Eu acho que esse é o grande desafio. Além da ausência de local para atender, a falta de capacitação do profissional é um grande problema hoje no estado do Rio. Alguns especialistas apontam que o governo prioriza mais o combate ao vírus Zika do que, de fato, o atendimento a esses familiares afetados. O senhor concorda com essa afirmação? A frase mais dita hoje entre inclusive pessoas e pesquisadores é: a epidemia passou, mas a criança ficou. E isso é gravíssimo, porque apesar das crianças hoje serem atendidas de forma precária, há um grupo de pesquisas atuando hoje no Instituto Fernandes Figueira, na Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Há profissionais públicos que estão debruçados sobre isso, mas não adianta atacar a síndrome, nós temos que cuidar das crianças. Não adianta atacar a epidemia. A epidemia, a política pública resolve. Agora, como é que ficam essas famílias, essas crianças, depois, pós-epidemia? E é preciso que a política pública esteja pronta para cuidar deles. O senhor acha que ainda falta uma mobilização mais efetiva dos governantes no apoio a esses familiares? Um dado, a epidemia é um problema de saúde. Essas crianças também são um problema da educação. Se a educação não se envolver
como é que nós vamos dar a possibilidade dessas crianças serem ressocializadas no processo educativo? Nós não podemos tratar essas crianças como um doente e um problema só de saúde pública. Saúde pública é epidemia. O problema dessas crianças é saúde, reabilitação, terapia ocupacional, é educação, é lazer, é cultura. Ou seja, ela é uma questão que transcende a questão da epidemia, que é a questão apenas de um olhar de saúde. Ela tem que ser olhada com transversalidade e aí requer uma atenção pública para isso. Nós vamos falar com a Tamires, a mãe do pequeno Miguel. Tamires, quando você descobriu que o seu filho tinha microcefalia, qual foi a sua reação? Foi a pior possível, né, de 7 para 8 meses, mas tive todo o apoio da minha família e mantive toda a minha gestação depois do diagnóstico bem, tive que superar e foi isso. Após o nascimento do Miguel, a sua vida deve ter se transformado. O que mudou de lá para cá? Mudou tudo. Me transformei como pessoa, descobri novas demandas, tanto para mim quanto para outras mães. E é essa a nossa busca, ajudar sempre, com informações. Então mudou toda a nossa vida. Hoje, como está o tratamento do Miguel nas unidades de atendimento? Hoje conseguimos dar encaminhamento e já ter um programa de atendimento ao Miguel. Hoje já é certo. E a outros bebês, pelo menos a maioria. Ainda estamos, né, com vários problemas de atendimento, mas hoje a maioria já tem um programa de ter médico, pediatra e algum atendimento, mas anteriormente não existia. Como era esse atendimento nas unidades? Todas as mães tiveram que buscar de porta em porta um atendimento. O atendimento não era encaminhado. Seu bebê, quando nascia, poucas mães tiveram encaminhamento direto. A maioria teve que bater de porta em porta e dizer o seu problema e ser acolhido. Você acredita que as unidades de atendimento ainda não sabem lidar com a questão da microcefalia? Hoje em dia a gente já consegue direcionar outras mães para os setores, para os serviços, né? Foi fortalecedor e enriquecedor para todas, eu acredito nisso. A locomoção também deve ter sido outro problema que vocês enfrentaram nessa busca por atendimento, né? Como é que foi isso? O governo direcionou os centros, Centro do Estatuto do Cérebro, do Instituto Fernandes Figueira. Então, para a locomoção da maioria, até hoje, é muito difícil. A maioria usa os transportes públicos, trem, VLT, BRT, metrô e o ônibus também. Tamires, você já sofreu algum preconceito pelo fato do seu filho ter microcefalia? Eu acredito que diariamente, né? O olhar das pessoas não muda. E eu não consigo ficar quieta. Eu tenho que externar a minha insatisfação. Eu ainda não consigo superar isso. Quando eu vejo um olhar de discriminação com meu filho, eu olho também para a pessoa para ela entender que não está legal. A gente sabe que é uma coisa diferente, né? Um bebê assim, mas não é educado você olhar discriminando aquela criança. A crise financeira no Rio de Janeiro afetou a busca por medicamentos nas unidades de saúde? O Estado já tem um bom tempo que não distribui, né, não fornece os medicamentos para crises epiléticas dos nossos bebês e muitas têm todo o seu orçamento comido por remédios, fraldas, medicamentos, que não é só remédio de crise. Nossos filhos têm outras necessidades. Então, todo o orçamento da família é consumido pelo tratamento dos bebês. Terapias, médicos particulares, quando a gente não encontra no público, então tem que pagar uma consulta. Não adianta você esperar o CISREG, não adianta você esperar uma marcação, você tem que correr atrás. Queria que você falasse, Tamires, sobre a Associação Lotus. Como ela funciona? Eu acredito que todas as mães somos guerreiras e acreditamos no melhor para os nossos filhos. Né? Eles têm poucos anos de vida ainda, mas acredito que vai haver um progresso. Com o grupo de trabalho que foi feito, né, há pouco tempo, acho que vai ter uma grande conquista e não tenho que a gente duvidar. É só correr atrás e trabalhar junto com a Associação Lotus, que foi formada em outubro do ano passado, mais ou menos, né? Fizemos um encontro com a pesquisadora Débora Diniz e ela nos propôs a fazer associação para sermos juntas, não só um grão, e sim
sermos um grupo para ali trabalhar. Então, com essa associação, tenho certeza que tem muitas mães que trabalham fortemente em conquistar, em bater de porta, em pedir ajuda. Eu acho que só temos a crescer. Hoje, quantas pessoas participam da associação? Hoje são 46, é a minoria, a gente pretende aumentar isso, sim, mas é um processo de conscientização. A nossa associação, ninguém é forçado. Elas têm que entender a importância da associação na vida delas e dos filhos delas. Então, elas entram por amor e ficam por amor. Não é nada além disso. O legal dessa associação é que muitas famílias acabam compartilhando e vivenciando as experiências, né? Com certeza, o vínculo de todas as mães é essencial. Até troca de informação, meu filho tem isso, vai no médico tal, isso é essencial. Já que a gente está, né, com uma falta de pediatras, assistentes sociais, né, em prol dos nossos filhos. Existe o genérico, agora para lidar com a causa é uma mãe lutando junto com a outra. É a Associação de Familiares por Direitos e Apoio, Associação Lotus, ela é do estado do Rio de Janeiro, né? Tem o apoio de várias mães e estamos juntos agora com o projeto, com o Movimento Zika, que aí a gente vai conseguir um impulso e com certeza mais mães irão entrar na associação. Então, Tamires, eu queria te agradecer por esse relato. Espero que mais mães possam se inspirar e ajudar mais famílias. Muito obrigado de coração. Muito obrigada, e as mães quero que entendam que não é uma busca solitária, né, no singular, é coletiva. Todas as mães têm que estar dentro desse projeto. Nós vamos conversar com a Vanessa, a mãe do pequeno Dimitri. Vanessa, o fato de você descobrir que seu filho nasceu com microcefalia deve ter sido um baque para você, né? Sim, foi um baque, foi algo inesperado, até porque eu fiz o meu pré-natal tudo certinho, buscava me alimentar bem, fazia aula de pilates, fiz todos os exames, todas as ultrassonografias morfológicas, né? Fiz tudo, tive um acompanhamento médico durante toda a gestação e só descobri mesmo que ele tinha um problema grave, né? Pós-gestação, ou seja, depois do parto, né? Durante a minha gestação eu tive zika, na época foi diagnosticado como dengue leve, mas eu sabia que não era dengue, porque os sintomas de dengue são outros. E eu tive as manchas, a conjuntivite, as dores, tive tudo. E em momento nenhum, durante o pré-natal, isso foi um problema. Então era uma virose e o que foi me passado, olha mãe, da mesma forma que você contraiu essa virose vai passar. E em momento nenhum houve uma preocupação com o bebê, com a gestação, né? Sabia-se muito pouco também na época, isso foi em 2015, início de 2015. E, o período das manchas, né? Duraram um total assim, de 7 dias. E passou, e eu segui normalmente, fazendo tudo que estava programado durante o pré-natal. Tive ele no dia 6 de novembro de 2015 e foi só depois, após o parto, que eu soube que ele tinha microcefalia. Vanessa, eu acredito que a sua vida tenha mudado bastante após o nascimento do seu filho. Quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram? Eu não conhecia muitos hospitais, mas aí os amigos e a família ia nos orientando. Olha, tem o Instituto Fernandes Figueira, que é um instituto de referência para criança, né, com síndromes, com doenças raras. Então, eu fui diretamente lá, embora o Dimitri foi atendido no posto, com pediatra, com tudo. Tentamos fazer o encaminhamento para a neuropediatria via CISREG, mas era dificílimo, nunca tinha vaga. Então fomos diretamente lá e com a chefia da neuropediatria nós fomos acolhidos, né? Até porque os neuropediatras do Fernandes Figueira estiveram sempre muito juntos com a equipe da Fiocruz e aí eles receberam os bebês que tiveram consequências, sequelas por conta do vírus Zika.
Então, assim, a gente foi recebido lá no Fernandes Figueira. Então, desde os 21 dias do Dimitri, o Dimitri é atendido no Fernandes Figueira. Então, lá eles começaram a rastrear as sequelas e aí percebemos a lesão do nervo óptico. Meses depois percebemos que Dimitri tinha bexiga neurogênica, que é uma bexiga que ela não se esvazia por completo e isso predispõe à infecção urinária. Então, com o tempo nós fomos descobrindo e assim está sendo com os outros bebês também. Muita gente fala que o atendimento nas unidades de saúde do Rio de Janeiro ainda não é preparada para receber os bebês com microcefalia. O que você enfrentou na hora de buscar auxílio médico? O atendimento, de maneira geral, nos postos de saúde, ainda é um pouco complicado, porque muitos têm medo de atender uma criança que apresenta a síndrome congênita da Zika, porque nem todos têm microcefalia, mas alguns bebês que tiveram a síndrome congênita da Zika, às vezes aparece com uma lesão de nervo óptico, uma catarata congênita, artrogripose. Então, são bebês que têm uma imunidade um pouco mais baixa, praticamente todos têm refluxo. Então, o que a gente percebe hoje é que existe muito pediatra que tem medo de receber essa criança e fazer um tratamento por, às vezes, desconhecer todas as sequelas. Mas são crianças e precisam de atendimento na unidade básica de saúde. E o que a gente percebe é que os grandes centros, né, de referência, eles estão superlotados. E eu posso falar que desde 2015 para cá, houve sim, tiveram alguns recursos, até porque o Brasil todo, né, mas Rio de Janeiro e alguns estados do Nordeste estiveram em estado de emergência. Então, por conta disso, receberam sim verbas extras na saúde para estar dando esse atendimento. Porém, como hoje não estamos mais em estado de emergência de epidemia da Zika, percebemos que o número de profissionais diminuiu, a quantidade de medicamentos que deveria suprir toda essa nova demanda não está sendo feita de maneira adequada. Então, tem mês que tem mês que não tem, mês que não tem a gente tem que desembolsar uma quantia muito grande, né? Porque muitos dos bebês não tomam somente um anticonvulsivo. Meu filho, por exemplo, toma 3 para controlar. E as crises, elas são importantes, porque a criança ela pode estar se desenvolvendo e quando ela é cometida por uma crise convulsiva, gera novas sequelas cerebrais e isso pode afetar na parte motora de maneira grave. Então, a gente está na busca de ter garantias de suprimento dos anticonvulsivos, pelo menos, sabe? Embora não seja apenas os anticonvulsivos que eles precisam. Vocês criaram a Associação Lotus justamente para poder unir essas mães que têm bebês com microcefalia. Fala um pouquinho da atuação dessa associação no meio dessas mães tão jovens. Percebemos a necessidade das mães se unirem, embora seja uma coisa muito difícil, todas se unirem numa mesma data, porque a rotina de médico é muito grande. A rotina de levar o filho para fisioterapia, para fonoaudiologia, é muito grande, é uma coisa quase que diária. Diária quando os pais ainda conseguem levar numa reabilitação pública e numa privada, porque muitas vezes conseguimos sim a fisioterapia, na parte pública, né, gratuitamente, mas ela é ineficiente. Ela às vezes acontece uma vez na semana. E como eles já estão chegando na idade de 2 anos, naturalmente eles precisam de mais sessões de reabilitação, porque a reabilitação contempla um todo. A fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a estimulação visual, né? É um todo. Então,
estamos nessa luta de estarmos nos reunindo e por isso criamos uma associação que se chama Associação Lotus e estamos na fase de convocação da inscrição dessas mães para que juntas a gente possamos nos reunir sempre que conseguirmos uma audiência pública numa Câmara, na Alerj, e lá a gente se reúne, a gente faz a reivindicação, lá onde somos ouvidas, então as coisas estão se encaminhando e a associação é de fundamental importância, porque assim a gente consegue se unir e dar andamento como um coletivo, porque individualmente a gente já sabe que é difícil. Vanessa, muito obrigado por estar aqui no Conversa Pública. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima.